Olá, bom dia a todos. Meu nome é Gabriel, eu sou médico veterinário. E nessa parte aqui da aula, especificamente, a gente vai falar sobre leishmaniose e mais um pouquinho também sobre o meu projeto, tá? Já falando do meu projeto, intitulado como Presença do Parasita Leishmania em cães, gatos e flebotomíneos frente ao encoleiramento canino em Pereira Barreto. Tem como orientador o Dr. Mauro Marrelli e a co-orientadora é a Karen Kirchgatter, tá? Basicamente, eu dividi essas duas aulas, né, teóricas que a gente vai ter nesse módulo. Então, o objetivo dessa videoaula e da próxima que vocês irão assistir é entender o que é leishmaniose, os possíveis testes diagnósticos que a gente tem, a gente vai ver exclusivamente um aqui, tá? Uma outra aula de parte de imunologia, que é a questão de como que funciona esse teste, compreendendo através de uma resposta imune, por que esse teste ele é feito do jeito que ele é, e uma discussão que eu vou deixar para vocês no final dessa videoaula, tá? Então, falando basicamente das leishmanioses, e a gente coloca esse tópico leishmaniose porque não se trata exclusivamente de uma doença só, tá? Então, elas são basicamente duas doenças que a gente tem, tá? Uma leishmaniose visceral e uma leishmaniose tegumentar. A que a gente vai ter de maior importância aqui, que a gente vai falar nessa aula, é a leishmaniose visceral, tá? Por quê? Porque ela tem como principal reservatório, né, também os animais silvestres, mas quando a gente fala muito de ambiente urbano, a gente está falando de animal de cidade, então a gente está falando muito dos cães, tá? Nessa doença, exclusivamente, os cães eles têm uma importância muito maior do que os gatos, por exemplo, tá? Mas mesmo assim, os gatos ainda eles podem servir ainda como reservatórios. Mas no momento, os cães eles têm essa maior importância. Tá? Então vamos falar exclusivamente da leishmaniose visceral. Só trazendo um pouquinho de situação epidemiológica para vocês entenderem como que essa doença está distribuída no Brasil e no mundo, né? No caso, aqui nós temos 550 mil novos casos no mundo todo ano e no Brasil 3.500 casos em média aí, todo ano no Brasil, tá? E a gente chega numa letalidade aí aproximada de 8% nos humanos, né? Como a gente está falando de uma doença zoonótica, a gente tem essa transmissão entre os cães e entre os humanos, né? E vice-versa, dos cães para os humanos e dos humanos para os animais, tá? Essa letalidade a gente tem aproximada em humanos, como veterinário, né, e dados veterinários não tem muito bem estabelecido essas porcentagens, esses dados. A gente não tem muito ao certo essa letalidade nos cães ou nos gatos, propriamente dito, tá? Então, basicamente sobre o meu projeto, é diretamente tratado no município de Pereira Barreto, localizado aqui totalmente ao extremo ali, né, de São Paulo, quase uma cidade antes, né, de divisa com o Mato Grosso. E por que a gente estabeleceu esse município? Porque ele entra como município prioritário pelo Ministério da Saúde, né? Ele entra nesse critério porque ele teve casos, né, de leishmaniose humana, pelo menos nos últimos 4 anos seguidos, né? Pelo menos um caso. Mas a gente vê aqui, né, trazendo para cães, a gente tem uma soropositividade, né, que são testes diagnósticos de 15 a 20%. Ou seja, quando a gente vai a campo e a gente faz uma coleta ali de 10 animais, sangue, né, de 10 animais, batendo de porta a porta, a gente tem como resultado final ali, numa coleta de 10 amostras, pelo menos 2 desses cães são infectados e são positivos nesse teste, tá? Já em humanos, a gente tem essa característica aqui de 45 casos novos e uma taxa de letalidade ali de 17,65%, tá? Uma letalidade já também considerada
alta, né, para esse município. Sobre o agente etiológico, né, quem que causa essa doença? Quando a gente está falando da leishmaniose visceral, a gente vai ter principalmente o principal aqui, a Leishmania infantum, ou também chamada de Leishmania chagas, tá? É a principal incriminada aí nesse fator de transmissão ou de infecção do indivíduo, seja um indivíduo humano ou seja um indivíduo animal, tá? Isso tratando de silvestres ou cães e gatos em ambiente doméstico, tá? Um pouco mais sobre como ocorre essa transmissão, né? Essa preocupação do cão transmitir diretamente pro humano, né? Seja lá numa mordida, o humano entrar em contato com as fezes, com a urina, com a saliva, essa doença ela não tem esse risco, tá? A gente está falando de uma doença necessariamente transmitida por um vetor. Então a gente está falando de uma doença transmitida pelos flebotomíneos, então que são esses mosquitinhos aqui, que também são chamados de mosquito palha, ou birigui, ou tatuquira, depender da região do Brasil que a gente está falando. E essa espécie Lutzomia longipalpis, que são os principais transmissores aí do parasita, tá? Como característica, tem pequenos saltos, né? Atividade crepuscular, então logo ao entardecer a gente já tem um movimento maior desses vetores, e uma preocupação é que tem uma grande adaptação ao ambiente urbano. E quando a gente traz essa adaptação do vetor ao ambiente urbano, a gente está falando de uma adaptação também aos hospedeiros urbanos, né? Principalmente aí o cão, sendo esse possível reservatório, mas também uma possibilidade de um gato, por exemplo, ser reservatório, tá? Então, quando a gente está falando em ambientes silvestres, né, a gente tem o gambá, a raposa, mas quando a gente está falando do ambiente urbano, a gente está falando dos cães e dos gatos, tá? Coloquei os gatos ali entre um pontinho de interrogação porque não se sabe muito bem o papel do gato, né? Essa doença ela é muito silenciosa nos gatos. Os gatos não adoecem por essa doença, mas alguns estudos ou outros estão já identificando que esse gato ele pode servir de um possível reservatório da doença. Aqui alguns marcos históricos, só para vocês terem noção, né, da leishmaniose no Brasil. A gente teve algumas mudanças de protocolo da leishmaniose visceral canina, avaliação de estudos de vacina da fase 3. Posteriormente, essa vacina foi revogada, ela não foi utilizada, na verdade foi utilizada por um tempo e depois, atualmente, ela está proibida de uso. Registro do primeiro produto para tratamento canino, a gente não tinha, antes de 2016, qualquer tipo de tratamento indicado ou uma medicação específica para leishmaniose visceral canina. 2017 já tem uma aprovação de outros medicamentos para uso em cães. 2020, um guia de bolso de leishmaniose visceral. E 2021, uma incorporação, né, como um mecanismo de controle, um mecanismo de prevenção dessa doença nos humanos também, a incorporação de coleiras aí repelentes aos vetores, tá? Então vocês estão vendo que é uma doença até que muito nova em questão de avanço em situação em animais, né? Não é uma doença muito avançada em aspectos nos cães, mas isso vem ao decorrer dos anos, evoluindo para uma situação mais favorável. Então aqui a gente está falando de duas formas que a gente vai ter de apresentação desse parasita. Isso é importante por quê? Porque a gente vai ter essa forma promastigota, que é identificada exclusivamente nos vetores, né, no mosquito palha, e a forma de amastigota que a gente tem de identificação nos hospedeiros. E esses hospedeiros que a gente inclui nós humanos, né? Nós humanos e os animais, tanto silvestre quanto animal doméstico, né? Trazendo aqui para o cão e gato. Então, como a gente vai visualizar nos hospedeiros, é essa forma aqui mais ovalada. Essa forma aqui já é bem diferente da forma amastigota, que ela já possui esses flagelos, né? Mas ambas têm características em comum, né? Tem o núcleo, que sempre vai ser
esse círculo maior dentro do parasita. E a gente tem esse cinetoplasto aí, que já é uma memória ali de mitocôndria, uma mitocôndria mais antiga, assim, vamos assim dizer, tá? Então aqui tem esse formato menor comparado com o formato do núcleo, tá? E falando mais especificamente do meu projeto, né, agora que a gente já definiu um pouco o que é leishmaniose visceral, que tanto atinge os humanos, que aí é caracterizada como leishmaniose visceral humana, ou que acomete os cães, que aí é leishmaniose visceral canina, tá? Sobre o meu projeto, as amostras que nós estamos trabalhando é amostra de flebotomínio e amostras de cães e gatos, tá? O flebotomínio a gente trabalha o vetor como todo, né? A gente tem uma identificação desse vetor, tem um trabalho todo de identificação atrás da identificação por biologia molecular. E nos cães nos cães e gatos, né, a gente tem um fator de variabilidade de tipos de amostras, né? Porque ainda assim o diagnóstico para essa doença é um diagnóstico muito impreciso, é um diagnóstico muito difícil de se fazer nos cães e gatos. Então aqui nesse projeto a gente está trabalhando com sangue, suave conjuntival de lesões e aspirado de linfonodo. Tá? A gente vai entender um pouquinho também na atividade H5P como que funciona, né? O que é todo esse aspirado, como que é feita essa coleta e tudo mais. Então os objetivos é a detecção desse parasita por PCR, visualizar esse parasita, como eu mostrei, aquela forma mastigota na microscopia, na lâmina exclusivamente, avaliar o papel dos gatos na leishmaniose visceral. Como eu falei para vocês, o papel do cão é muito bem estabelecido, mas ainda o papel do gato ele não é tão muito estudado hoje em dia. E comparar os resultados sorológicos, seja ele de teste rápido ou ELISA. Tá? Esse teste rápido, comparadamente, que a gente tem, é como se fosse aquele teste de Covid que a gente faz em farmácia, ou até mesmo compra em farmácia e faz em casa. Né? É um teste que a gente vai se aprofundar na atividade H5P. Tá? E a microscopia óptica, né? Como eu falei, é coletada aquela punção aspirativa dos linfonodos, isso falando dos cães e dos gatos, e tem uma coloração feita em laboratório, e no final do processo a gente tem a visualização própria do parasita lá na lâmina. Tá? Então aqui, com uma amostra de sangue exclusiva, a gente pode fazer o teste rápido, que é o que a gente vai aprofundar na atividade H5P e um pouco mais na aula sobre imunologia. E aqui também utilizado para detecção molecular e o teste e realização do sequenciamento para ver qual espécie que está se tratando. Tá? Então, basicamente, o projeto ele visa e trabalha com esses tipos de amostras, esses tipos de detecção, comparadamente com um teste rápido. Tá? E falando de sintomas, né, a gente falou muito sobre a doença, mas sintomas que a gente tem nos cães. É uma variabilidade muito grande de sintomas que a gente tem nos cães. O que a gente tem e trago aqui para vocês, sintomas, é o que a gente vê em fotos de livros, mas, por exemplo, aqui são todas as fotos que eu retirei que quando tem cidades endêmicas, né, cidades que têm casos de leishmaniose visceral, a gente vai ver os casos clássicos de leishmaniose, de sintomas nos cães, nesses ambientes, nessas cidades, tá? Então a gente vai ter emagrecimento, descamação, como vendo aqui nesse focinho desse animal, hiperqueratose. Então o que é isso? Esse aumento de queratina nos coxins, nas patinhas dos animais, dermatites. Então a gente está vendo aqui esse animal todo com essa falha de pelo, né? Em algumas regiões irritadas aqui. Onicogrifose, que é esse aumento das unhas. Então você está vendo que aqui animais têm esse aumento muito evidente das unhas. E úlceras de pele, né? Como demonstrado aqui. Esses sangramentos que ocorrem em diversas regiões da pele do animal. Além disso, né? A gente tem lesões e secreções oculares.
Então esse animal totalmente comprometido com a visão, e obviamente levando à cegueira. Anemia, então a mucosa bem branca desses animais, uma perda muito grande das hemácias, aumento do baço do fígado, até mesmo visualizado por palpação. A gente palpa esse animal aqui, a gente vê que esse animal está com a região abdominal muito aumentada e proveniente da região do baço do fígado. Lesões articulares, pode ser que o animal tenha aquele movimento dificultoso, né? Animal que anda mancando, também possibilidade de ser leishmaniose. Insuficiência renal, todos os agravantes de uma insuficiência renal. E situações de pelagem, né? E própria de pele, pelo opaco e sem brilho, e até mesmo isso acaba levando às possíveis dermatites lá, que a gente acabou visualizando no slide anterior. Nos humanos, tem sintomas muito parecidos, só que nos humanos a gente não tem muita apresentação da leishmaniose visceral com sintomas na pele, tá? A gente vai ver isso muito mais na leishmaniose tegumentar. Na leishmaniose visceral, os humanos, eles não apresentam esses sintomas de pele, tudo bem? Então a gente vai ter febre, assim como nos cães e nos gatos também, um emagrecimento progressivo, o que a gente chama de barriga d'água, né? Que também é observado nos cães e nos gatos, esse aumento base do fígado, que está localizado bem nessa região. A pessoa fica com essa aparência que popularmente a gente chama de barriga d'água. E icterícia, né? Que são essas mucosas amareladas, ou essa apresentação, né, do olho amarelado, a pele amarelada, tá? Assim como nos cães também pode apresentar. Então aqui a gente vai ter o ciclo do parasita, né, tanto no hospedeiro vertebrado quanto no hospedeiro invertebrado. Então como que acontece essa multiplicação do parasita? É importante a gente saber isso por causa da resposta que esse hospedeiro, o cão ou o humano vai ter. Então imaginar que a gente tem um mosquito palha que está livre da infecção, não tem nenhuma leishmania circulando nele. E como que ele fica infectado? Quando ele vai e se alimenta de um hospedeiro que está infectado. Então, quando ele se alimenta ou de um cão infectado, ou de um gato, na possibilidade infectado, ou de um humano infectado. Então, a partir dessa ingestão desse sangue do hospedeiro vertebrado, vai ter a multiplicação desse parasita já no vetor. Então, ele ingere um formato, que é aquele formato amastigota, ele vai se transformar na forma promastigota, que é aquela forma diferente, no vetor, para essa multiplicação no mosquito. Então, já é aquele formato que tem aqueles flagelos, que já é um pouco mais alongado. E aí sim o hospedeiro vertebrado, que é o cão, gato ou humano, quando esse vetor, esse mosquito, for se alimentar de um outro indivíduo, que pode ser um cão, um gato ou um humano, ele vai liberar essas formas promastigotas no sangue, e aí essa multiplicação, essa transformação dessa fase promastigota para a fase amastigota, que é um outro formato de multiplicação nos hospedeiros vertebrados, ocorre dentro de células do sistema imune. Então, por isso que aqui a gente vai ter uma aula exclusiva para esse fator de resposta imune que é importante para essa doença. Não somente essa doença, mas para gerar aqueles sintomas ou gerar esse escape desse mecanismo, a gente vai ter essa forma de multiplicação dentro de células de defesa. Então, o que era para combater, às vezes acaba ajudando o parasita a se multiplicar. E por que é importante? Né? Porque eles se multiplicam dentro dos macrófagos e isso daqui vai gerar uma resposta que a gente chama de resposta imune celular ou humoral. Né? Isso aqui a gente vai ter uma aula exclusiva, que é a aula seguinte que vocês vão assistir. Tá? Então a gente tem ações de vigilância e prevenção para essa doença. Tem vários fatores e vários pilares que a gente tem de prevenção dessa doença. Então tem confirmação de casos em cães, ação de educação em saúde pública com a população em si, vigilância dos vetores,
e aqui entra até saneamento ambiental, captura dos flebotomínios, castração dos cães é um fator importante, medidas de prevenção individual, né, até mesmo para os humanos e para os cães, eutanásia de cães positivos. Então, esse vai ser um fator principal que a gente vai ter de discussão aqui nessa aula. Encoleiramento canino, não é propaganda, né? Essa é a coleira específica que é distribuída pelo Ministério da Saúde, que é através, né, e tem como composição deltametrina. Então, em todos os cães que os municípios têm como prioridades ali, eles são encoleirados com essa coleira para prevenir a chegada do mosquito. E investigação de casos humanos suspeitos, tá? Então aqui a gente vai entrar num fator dessa doença, que é um fator que a gente vai entrar em discussão, e eu quero que vocês até reflitam um pouco, até talvez pesquisem mais sobre essa doença, ou os mecanismos de controle dessa doença, que é o fator de eutanásia nos cães, tá? Então, atualmente, tá, a gente tem a recomendação de eutanásia nesses cães positivos, basicamente com 2 tipos de testes positivos, tá? Então, se um teste parasitológico, ou seja, é um teste que a gente vai lá a campo, coleta aquele aspirado de linfonodo do animal, faz a coloração na lâmina e vê no microscópio o parasita, esse animal ele é considerado positivo, tá? Ele sendo considerado positivo pelo teste parasitológico, ele já e se enquadra como recomendação de eutanásia, tá? Esse é um dos 2 pilares de recomendação de eutanásia dos cães. O outro tipo de recomendação é a recomendação por um teste diferente, que é o teste imunológico. Então é o teste rápido, como eu falei, aquele teste comparadamente aquele teste de Covid que a gente faz, aquele teste que sai o resultado na hora, mas associado a um teste que é feito em laboratório, que é o ELISA, tá? Então, a primeira fase desse controle dessa doença, muitas vezes é a eutanásia desses cães positivos. Então, se a gente está falando, né, lembrando daqueles primeiros slides de uma doença que nos cães é de 15 a 20% de positividade, seja em teste rápido ou parasitológico, eles associados, a gente está falando ali de uma eliminação de 20% de cães, né, no município em estudo. Então, é uma medida que é preconizada pelo Ministério da Saúde, tá? E lógico, essa medida de eutanásia, ela segue todas as normas do Conselho Federal de Medicina Veterinária, tratando, obviamente, de todo o bem-estar que esse animal tem que ter naquele momento, e que tem que ser obrigatoriamente respeitado pelas pessoas que estão adotando essa medida, tá? Mas lembrando aqui um fator, tá? A decisão final de realizar ou não realizar a eutanásia é decisão final do tutor, tá? O que isso quer dizer? O animal é positivo, é aquele animal totalmente sintomatológico em aspecto de doença, é um animal que pode ser um fator de fonte de infecção para os vetores e possível transmissão às pessoas ao redor ou outros animais, mas simplesmente se a pessoa falar não, não é obrigado e não vai se fazer nada que o tutor vá fazer a eutanásia nesse cão, né? Então a decisão final sempre vai ser do proprietário ou do dono desse animal, certo? Isso aqui a gente está falando exclusivamente dos cães, tá? Gatos a gente não tem esse controle de positividade, não tem essa realização desses testes. Uma alternativa que se fala é o tratamento. Só que eu vou colocar aqui uma questão que vai entrar em debate para a gente também. Tem vários tipos de tratamento, não vou entrar em detalhes, tá? Mas o tratamento preconizado, que tem resoluções específicas do uso, é a miltefosina. Ficou até aqui um pouco por cima dessa linha, tá? Primeiro a miltefosina, que é de medicamento
para tratamento específico para leishmaniose. E vacinação aqui eu coloquei, mas a vacinação, lembrando lá no começo que eu falei que atualmente ela está proibida para uso, tá? Então a miltofosina é um medicamento de escolha. E é um medicamento de escolha em que sentido? A pessoa ela tem o direito de tratar o animal e vai ser feito com esse tipo de tratamento, com Mitelforan, que é o nome comercial. Só que um problema aí é o quê? É o valor desse medicamento, né? A gente está falando aí de 30 ml, que é R$1.000, né? Então, se a gente está falando aí de um cão que pesa aí pelo menos uns 10 quilos, vai ser uma caixa desse medicamento aqui por mês. Então, tem essa questão do valor. Obviamente, a pessoa fala que vai ser tratada, vai fazer o tratamento e às vezes nem compra esse medicamento, né? Mas o tratamento específico ele envolve esse mitelfosina e é um tratamento no final que é R$1.000 por mês que vai ter de gasto, além de todos os outros tipos de tratamento que esse animal precisa ter, né? Então, é uma doença que é de difícil tratamento? Sim. É difícil aceitação do tutor para tratar? Porque não é qualquer proprietário. Dificilmente pessoas conseguem pagar R$1.000 ou até mais com todos esses acompanhamentos de medicamento de tratamento para o cão. Tá. Então, o que eu queria deixar para vocês aqui de pontos para discussão que a gente vai ter na reunião no período da tarde, que é na reunião síncrona, né? Em questão de tratamento para essa doença, né? Envolve a questão de tratar ou não tratar. Se o tratamento funciona, como eu falei, não há uma certeza que se tratando de com um medicamento, por exemplo, a miltefosina, esse animal vai melhorar, ou esse animal ele vai ter uma melhora clínica e não vai servir mais de reservatório para os vetores. Uma questão muito social, valores e acessibilidade da população. Como eu falei, não é qualquer indivíduo que tem esse tipo de valor que consegue agregar ali no animal, que consegue ter esse gasto com o animal. Diagnóstico. Como falei, é uma doença de difícil diagnóstico, precisa ser mais estudado. Um simples diagnóstico já não pode incriminar, por exemplo, o animal. A eutanásia, por exemplo, aquele teste rápido, já não pode entrar diretamente para uma recomendação de eutanásia. Tem que ser associado diversos tipos de testes e propriamente falando de eutanásia. Realmente é um método eficaz que a gente está falando, né? Vários estudos ainda surgindo, se eliminando esses cães positivos, seja qual for o teste diagnóstico, vai realmente ser um método eficaz de controle da doença? Qual que é o momento ideal desse tipo de eutanásia? Porque a gente vê aquele animal totalmente com sintomatologia, totalmente doente, aos olhos de terceiros, a gente vê uma facilidade, né? Vou colocar bem entre aspas aí, uma aceitação muito maior de realizar a eutanásia. Mas muitas vezes essa doença é silenciosa. Então a gente está falando de um animal, por exemplo, que tem, como eu coloquei até no slide, aquela leve descamação no focinho e é isso. Ele apenas demonstra esse tipo de sintoma. Mas ele é positivo. Então esse animal ele vai se enquadrar mesmo assim e ele está servindo como reservatório da doença para outros vetores. E a infraestrutura necessária, né? Não é simplesmente eutanásia. A eutanásia ela tem que ser feita em um determinado local, ela tem que respeitar o bem-estar desse animal, não é em qualquer ambiente que pode ser realizado. O município em questão ele está preparado para isso, porque tem que ter medicamento necessário, tem que ter toda a estrutura necessária para descarte, então envolve toda a questão também de saúde pública, de gasto, de armazenamento desse corpinho, por exemplo, de destino do que esse corpo vai ter. Então, envolve várias questões éticas também. Então, tudo isso daqui ele vai entrar numa discussão que a gente vai ter na reunião assíncrona, né? Deixei alguns pontos, na verdade, para vocês terem em mente, mas vocês podem ter dúvidas de outras questões, vocês podem... muitas vezes eu falo desses tipos de diagnósticos e resoluções, né, que é a eutanásia. Muitas vezes perguntam qual que seria uma possibilidade ou um outro tipo de mecanismo para a doença. Então, são pontos que dá ideia para vocês terem alguns apontamentos na nossa reunião, mas vocês ficam livres para
questionarem qualquer coisa ou questionarem pontos aí de discussão, e a gente faz uma reuniãozinha para debater sobre isso, certo? Então eu espero vocês nessa reunião, e agora fica com a segunda parte da aula, que é a parte propriamente de imunologia, tá? Bom curso a todos e nos vemos em breve.